Olá, pessoal. Olá, ouvintes do nosso ABcast, o podcast da ABE. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Esse é o último episódio da terceira temporada do nosso podcast e vamos fechar com chave de ouro. O tema do nosso podcast de hoje é sobre como a gente pode se cuidar, como que a gente pode fazer com a epilepsia durante as festas de final de ano. A doutora Tomásia está aqui conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Como é que nós podemos fazer para cuidar bem da nossa saúde agora, nesse período de festa, onde todos estão eufóricos? A doutora Tomásia está aqui conosco. A Gi, que é representante da BE de Londrina também. Eu vou deixar as duas se apresentarem. Seja bem-vinda, doutora Tomásia. Fala um pouquinho para a gente do seu currículo, o que você tem feito ultimamente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para tirar essas dúvidas. Meu nome é Tomásia, eu sou médica formada pela Universidade Federal do Piauí, neurologista e neurofisiologista pela USP de Ribeirão Preto. Atuo na área de epilepsia, que é uma área de meu fascínio, e com muito prazer que eu estou aqui para tirar as dúvidas e poder colaborar com vocês. Obrigada, doutora Tomásia. E essa é a primeira vez da Gi aqui conosco no nosso podcast. A Gi é bem conhecida, muito ativista do movimento, das pessoas com epilepsia nas redes sociais. Gi, tudo bem com você? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. A gente, está aí sempre trabalhando pela causa, além de paciente, já fui também da área da saúde, sou enfermeira aposentada e hoje trabalho pela causa e estou aqui hoje à noite para a gente tirar todas as dúvidas com a doutora Tomásia. Obrigada pela participação das duas. Então, doutora Tomásia, a nossa primeira pergunta dos nossos ouvintes agora, que todo mundo está começando a se vacinar, a gente saiu daquele estágio da pandemia, onde as pessoas estavam mais em quarentena, é o primeiro final de ano que as pessoas vão querer passar confraternizando, pensando nesse contexto, como que a gente pode pensar na pessoa com epilepsia? Eu vou pedir para a Gi complementar também, as pessoas que querem comemorar com a família, virada de ano, bebidas alcoólicas, o que você aconselha a pessoa com epilepsia a fazer, doutora Tomásia, para preservar a saúde e não fazer a interrupção do tratamento? A pessoa com epilepsia, durante as festas de final de ano, a respeito do sono, qual que é a orientação que você passa para as pessoas que querem participar dessas festas, querem socializar, mas não afetar a própria saúde? Então, Fê, essa é uma época super concorrida de eventos, de muitas confraternizações, e é importante que o paciente com epilepsia, ele saiba que ele tem não só o direito, mas também o dever, o ensejo de participar de tudo isso, e ele deve, tá? Claro que com alguns cuidados, sempre mantendo a rotina, tá? Quando a gente fala em sono, a gente sabe que a privação de sono, ela é um gatilho, pode ser um possível gatilho para crises, ainda mais em alguns tipos específicos de epilepsia. Então, apesar dessas festas, é importante que esses pacientes estejam atentos para manter a quantidade total de sono, tá? Que não fiquem privados. Se você passou de uma festa durante a noite, durante o dia, se puder tirar um cochilo, manter a regularidade daquela quantidade total de sono e o horário regular das medicações, vai ser muito importante. Doutora Tomásia, existe também a relação com o álcool, como os familiares, sempre existe o consumo entre os familiares, nas festas de final de ano. Muitas vezes a gente também gosta de tomar. Eu, por exemplo, me desculpa, não sei se posso falar isso aqui, mas eu gosto de tomar uma tacinha de vinho. Não sei se isso é permitido. Mas, assim, quais os cuidados que nós, pacientes com epilepsia, devemos ter, mesmo tomando essa tacinha de vinho, E quais os cuidados que nós devemos ter
com o consumo de álcool? Boa pergunta, Gisele. Olha, o paciente, a gente sabe que nessas festividades, o consumo de bebida alcoólica, ele está ali dentro desse contexto de confraternização, né? Um brinde de final de ano, uma festa de final de ano, sempre acontece isso. A gente costuma orientar que os pacientes com epilepsia, eles não devem fazer nenhum tipo de consumo abusivo de álcool, porque isso pode sim precipitar crises, tá? E dependendo de algumas medicações, podem ocorrer piora de alguns efeitos colaterais indesejados, como sonolência, etc. A despeito disso, é muito importante que, se o paciente está disposto, deseja fazer esse consumo de bebida alcoólica em pequena quantidade, que não haja interrupção do uso da medicação regular, tá? Se o consumo do álcool por si só, em algumas síndromes epilépticas, pode facilitar a ocorrência de crise, isso pode piorar se o paciente não usou a medicação de forma adequada, tá? Então, o conselho é, quer fazer um brinde, quer participar da confraternização da família? Tudo bem, tá? Só não exagera e não esquece as medicações. A rotina, a regularidade de sono e de uso de medicações é que vai ser a peça-chave para a gente continuar com um tratamento adequado. Pessoal, tá vendo? Olha, nada de falar, não vou tomar o meu remédio hoje porque eu vou beber. O que a doutora Tomásia disse aqui, que não deve interromper o tratamento. Se você for tomar um cálice de vinho, você pode confraternizar com a sua família, desde que não haja excesso e que você não deixe de tomar os seus medicamentos. A Bea também vai disponibilizar nas redes sociais alguns drinks sem álcool. Então, dá para você ficar com um copinho na mão, confraternizando, bebendo também, sem álcool, né, Gi? Perfeito. A doutora também já respondeu, inclusive, a próxima pergunta, que era assim, tipo, se beber, eu posso suspender o meu medicamento anticrise? Nunca, não, né? Medicação anticrise deve ser tomada rigorosamente todos os dias, tá? Independentemente de mudança nas refeições, mudança no consumo de alguma outra substância. E se você sentir algum efeito colateral indesejado e tiver algum outro problema, antes da interrupção da medicação, sempre converse com o seu médico. Perfeito, obrigada. Existe também a questão da privação de sono, como a Fer já tinha dito, né, para nós. Como as festividades, elas acontecem muito além da normalidade, muitas vezes, daquilo que é de costume da gente dormir. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho o costume de tomar minha medicação, tipo, às 10 da noite, e já ir para a cama. Então, assim, alguma coisa não saiu. Nas festividades, passa de meia-noite, 1h da manhã. Qual seria a dica que a doutora daria para a gente, né? O que eu posso fazer para mim? Será que existe, assim, uma dica para eu compensar esse sono? Com certeza, Gi. Se você tem um horário regular da medicação por volta das 10, é interessante que você mantenha esse horário, tá? Até para respeitar o intervalo da medicação que provavelmente você já tomou pela manhã. Se você foi dormir por volta das 2 da manhã, lá pela madrugada, respeite seu horário de sono, a sua necessidade fisiológica do despertar, tá? Caso você tenha algum compromisso que faça você despertar mais cedo, seria conveniente tentar compensar esse sono com um cochilo diurno, se necessário, para que você não tenha uma privação de sono, tá? Principalmente se forem eventos recorrentes, que às vezes a gente marca 3, 4 confraternizações num final de semana. Então, é importante que se observe esses horários das medicações e essa quantidade de sono que o seu organismo sempre precisa. Ok, perfeito. Fernanda, tem alguma colocação, Fê? Eu quero aproveitar a parte do sono, que nós estamos conversando sobre isso. Algumas pessoas podem fazer viagens internacionais. E como que nós podemos fazer, doutora Tomásia, para orientar as pessoas que estarão fazendo viagens de férias para o exterior, essa coisa do fuso horário? Isso é interessante, né? Às vezes você toma o seu remédio sempre às 8 horas da manhã, faz uma viagem, muda vários fusos, quando você vai ver lá, são as 8 horas da manhã já viraram 2 horas da tarde lá, tá? E a gente precisa lembrar que as medicações, elas têm um tempo que ficam no organismo e fazem efeito. Então, é importante que você adeque isso, tanto no seu fuso de ida quanto no seu fuso de volta,
tá? Se você toma a medicação por volta de 8 horas da manhã, tente ver mais ou menos que horário seria esse na cidade de destino para adequar. Claro que quando eu falo assim, uma medicação passa 12 horas no organismo, a gente sabe que não é um efeito que acaba de repente. Se no teu novo fuso fica num horário muito inadequado, por exemplo, 3 horas da manhã, é possível que você faça um pequeno ajuste de 1 hora a mais, 1 hora a menos, para entrar na sua rotina e para que isso também não seja um empecilho para a tomada durante toda a viagem, tá? Mas para viagens com fusos muito grandes, é importante que você fique atento a isso para que não fique uma lacuna, por exemplo, de uma medicação que deveria ser tomada a cada 12 horas, você passe 18 horas, 20 horas quando junta isso com o fuso, ok? Eu acho que uma outra dica aqui, deixa eu só cortar a Gi um pouco, depois você corta aqui. Talvez é levar um relógio com fuso horário do seu país, doutora. Será que funciona isso? Uma dica para facilitar essa troca de horário, hoje em dia nos celulares a gente consegue ver na marcação dos relógios que você pode ter mais de um fuso registrado. Então você pode deixar mantido lá o seu fuso da cidade de origem com o horário da nova cidade, ou marcar isso em um outro relógio e usar um despertador, mas existem essas ferramentas tecnológicas hoje em dia que facilitam essa tomada e a gente não precisa ficar lembrando só de cabeça, até porque é uma coisa que geralmente a gente faz de acordo com a rotina, tem aquela medicação que você é acostumado a tomar depois do café da manhã e agora ela fica depois do almoço e dá uma confundida. Então, fiquem de olho nessas possibilidades, nos próprios dispositivos que vocês têm, às vezes, no celular, num relógio, que isso pode facilitar. Ai, perfeito. Não sabia dessas tecnologias. Você sabia, Gi? Pois é, eu tenho um relógio que ele é ótimo, ele é dos Estados Unidos e ele faz tudo, ele é multiuso, ele é celular, ele é tudo. Olha, ótimo, fim de ano, praia, piscina, muito combinativo, né, doutora? A gente também precisa pensar, né, nos pacientes, em nós que temos epilepsia, os cuidados que a gente tem que ter, né, com a água, com as festas, quais os cuidados que a gente tem que ter. Para facilitar, eu sempre costumo explicar assim, se você está em dúvida se pode fazer uma coisa, pense, se eu tiver uma crise nessa situação, eu posso me colocar em perigo? Daí vem a ideia de pensar, se eu tiver uma crise tomando banho de mar sozinho, eu me coloco em perigo? Se eu estiver tomando banho de piscina sozinho, eu me coloco em perigo? Como a resposta é sim, o ideal é que nessas situações você esteja sempre acompanhado. Nenhum paciente com epilepsia é proibido de nadar, de ir ao mar ou tomar banho de piscina. Mas todas essas situações em que uma possível crise poderia causar algum dano, algum prejuízo, é importante que ele esteja acompanhado. E quando eu digo acompanhado, é sempre importante que seja acompanhado por alguém que saiba o que fazer caso tenha uma crise. Não adianta você viajar com um grupo de amigos que ninguém sabe que você tem epilepsia e não sabe o que fazer se você passar mal, se você tiver um evento. Então, é sempre importante que você tenha pelo menos uma pessoa de confiança que saiba que você tem epilepsia, que saiba o que fazer diante de algum imprevisto, tá? Porque se acontecer alguma coisa, a gente sempre quer que não aconteça, a gente quer estar cercado de pessoas que saibam como agir. Pronto. Eu acho assim, eu acho que para fechar com chave de ouro agora, eu queria, assim, que você, doutora, fizesse umas considerações finais, né, para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu gosto de pensar nos pacientes com epilepsia, assim, antes de pacientes, são pessoas como todo mundo, que querem estar no Natal com a família, querem poder brindar, querem poder participar de todo o programa familiar. E o objetivo de toda orientação nunca é dizer não, você não pode, tá? Você pode, você deve, mas observe quais são os seus limites, saiba fazer isso da forma mais adequada e faça isso da forma mais segura, porque assim você vai poder continuar fazendo. Um Natal tranquilo vai ser uma boa recordação para toda a família, tá? E vai ser a segurança de que no próximo Natal você vai poder tomar um drink, vai poder viajar com a família e ninguém vai ter nenhuma experiência ruim, tá? Então aproveitem as festas de final de ano, confraternizem, matem a saudade de todo mundo que vocês tiveram durante a pandemia e estiverem longe, mas sempre lembrem que vocês também são responsáveis pelo tratamento de vocês.
o sucesso do tratamento, a adesão, não depende só quem está do lado de cá, depende muito de vocês. Então, quem vai ter que contar quantos comprimidinhos vai precisar durante todos os dias de viagem para não faltar nenhum lá, são vocês. Quem vai marcar o horário no relógio, são vocês. Então, assim, é um cuidado compartilhado. A gente está aqui para ajudar, mas a gente precisa que todos os pacientes e os familiares estejam juntos para que a gente tenha sucesso nessa jornada. Que maravilhoso vocês aqui. Eu quero aproveitar para agradecer, Gi, pela experiência, o primeiro episódio da Gi, doutora Tomásia, mais uma vez participando de projetos com a ABE. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, dizer que a função da Associação Brasileira de Epilepsia é essa, esse ativismo em prol à causa da epilepsia. O que a gente quis trazer para vocês hoje é essa coisa da consciência, do autocuidado. Gente, não vamos deixar de nos cuidar, não vamos deixar de tomar os medicamentos, ter responsabilidade com o nosso tratamento. Esse é o recado que a doutora Tomásia veio aqui passar para vocês. Gi, você quer dizer alguma coisa, dar algum recado para as pessoas com epilepsia como você? Eu acho que eu acato todos os conselhos que a doutora disse, né? Pego para mim também, né? Está chegando o final do ano. Quero agradecer também o convite, né? Por estar aqui com vocês essa noite. Quero desejar um fim de ano maravilhoso a todos, né? Um 2022 melhor, né? Do que esse que nós passamos aí, e que todas as pessoas com epilepsia podem ser felizes, porque fazendo os tratamentos corretos, a gente pode se divertir muito. Eu acho que é isso. Então, nós encerramos por aqui o último episódio dessa terceira temporada do nosso podcast com chave de ouro, com a doutora Tomásia. Mais uma vez, obrigada com a Gi. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, cuidem-se. Mais uma vez, boas festas, aproveitem e nos vemos em 2022. Muito obrigada a todos que acompanharam a ABE durante todo esse ano. Um beijo grande a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.